Imagine acordar com a notícia de que um dos líderes mais poderosos do Oriente Médio morreu em meio a ataques militares, e que poucas horas depois uma nova peça começa a se mover no tabuleiro da geopolítica mundial. Agora imagine que, quase imediatamente, outra potência global anuncia apoio total ao novo comando. Foi exatamente isso que aconteceu quando o líder supremo do Irã morreu em meio a uma escalada de ataques na região, e rapidamente surgiu um sucessor dentro da própria estrutura do regime. O movimento seguinte veio de Moscou. Vladimir Putin declarou apoio firme ao novo líder iraniano, sinalizando que a aliança entre Rússia e Irã continua forte. Mas o que realmente está por trás dessa declaração? E por que esse momento pode redefinir o equilíbrio de poder global? Nos últimos anos, o Oriente Médio se transformou novamente em um dos centros mais tensos da política internacional. Conflitos indiretos, disputas por influência e rivalidades históricas entre grandes potências criaram um cenário extremamente delicado. Nesse contexto, o Irã sempre ocupou um papel central. O país possui uma das maiores forças militares da região, influência em diversos grupos armados e um programa nuclear que há décadas preocupa governos ocidentais. A liderança suprema do Irã é uma posição de poder gigantesco, acima do presidente e com controle direto sobre forças armadas, política externa e decisões estratégicas. Por isso, qualquer mudança nesse cargo não é apenas um assunto interno do país. É um evento que repercute no mundo inteiro. A morte do antigo líder supremo acontece justamente em um momento em que a região já estava em ebulição. Ataques militares, confrontos indiretos e tensões com países aliados do Ocidente vinham aumentando gradualmente. O desaparecimento repentino dessa figura central abriu um espaço de incerteza. Quem assumiria o controle? Como o regime reagiria? E, mais importante ainda, como as grandes potências do mundo responderiam a essa mudança? No Irã, o sistema político não permite vacilos prolongados. O regime rapidamente se moveu para garantir continuidade e estabilidade interna. Em poucas horas, um novo líder supremo foi anunciado, alguém profundamente ligado ao sistema que governa o país há décadas. Essa escolha enviou uma mensagem clara: o regime iraniano não pretende mudar de direção. Pelo contrário, tudo indica que a nova liderança seguirá a mesma linha estratégica, mantendo uma postura firme contra pressões externas e reforçando alianças com países que compartilham interesses semelhantes. É nesse momento que entra a Rússia. A reação de Moscou foi rápida e direta. Vladimir Putin prometeu apoio inabalável ao novo líder do Irã, destacando que a parceria entre os dois países continua sólida. Para quem acompanha a política internacional, essa declaração não é apenas simbólica. Ela revela uma realidade que vem se consolidando nos últimos anos. Rússia e Irã estão cada vez mais próximos em questões militares, econômicas e estratégicas. Essa aproximação não aconteceu da noite para o dia. Durante décadas, Rússia e Irã mantiveram uma relação de cooperação pragmática, muitas vezes baseada em interesses comuns no cenário internacional. Nos últimos anos, porém, essa relação se intensificou significativamente. Ambos os países enfrentam sanções ocidentais, ambos buscam reduzir a influência dos Estados Unidos em determinadas regiões e ambos enxergam vantagens em construir uma parceria estratégica mais profunda. Essa convergência de interesses criou um eixo político que preocupa governos ocidentais, mas que ao mesmo tempo fortalece a posição de Moscou e Teherã em negociações globais. Quando Putin anuncia apoio ao novo líder iraniano, ele está fazendo mais do que apenas um gesto diplomático. Ele está sinalizando ao mundo que a Rússia continuará sendo um parceiro fundamental para o Irã em um momento de transição política. Isso inclui cooperação militar, comércio de energia, coordenação estratégica e apoio político em organismos internacionais. Para o governo russo, manter um aliado forte no Oriente Médio é uma peça importante de sua estratégia global. Para o Irã, ter o respaldo de uma potência nuclear com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU é um ativo enorme. Mas esse episódio também revela algo maior sobre o cenário político atual. Nos últimos anos, muitos analistas começaram a falar sobre uma nova fase de competição entre blocos de poder no mundo. De um lado, países alinhados ao Ocidente liberal. De outro, governos que defendem maior soberania nacional e resistem à influência de instituições internacionais dominadas por potências ocidentais. Nesse contexto, alianças como a de Rússia e Irã ganham significado político mais amplo. Elas representam uma tentativa de construir um equilíbrio de forças alternativo ao modelo que dominou a política global após o fim da Guerra Fria. Para muitos observadores ligados a correntes políticas conservadoras e de direita ao redor do mundo,
Esse tipo de movimento também expõe uma realidade frequentemente ignorada no debate público. A política internacional continua sendo definida por poder, interesses estratégicos e alianças duras, não apenas por discursos idealistas. Países agem para proteger seus interesses, fortalecer suas posições e garantir segurança nacional. Nesse cenário, líderes que demonstram firmeza e capacidade estratégica acabam exercendo enorme influência no rumo dos acontecimentos globais. No caso específico da Rússia, Putin construiu ao longo de anos a imagem de um líder que prioriza a estabilidade interna, defesa dos interesses nacionais e projeção de poder no cenário internacional. Para seus apoiadores, essa postura representa liderança forte em um mundo cada vez mais instável. Para seus críticos, representa um desafio à ordem internacional estabelecida. Independentemente da interpretação, o fato é que Moscou continua desempenhando um papel central em diversos conflitos e negociações globais. No Irã, a nova liderança enfrenta um desafio gigantesco. Assumir o comando do país após a morte de um líder histórico exige habilidade política e controle interno. O sistema iraniano combina elementos religiosos e políticos, criando uma estrutura complexa onde diferentes facções disputam influência. Manter unidade interna será fundamental para garantir estabilidade no país. Ao mesmo tempo, o novo líder precisará lidar com pressões externas intensas, especialmente relacionadas ao programa nuclear iraniano e às tensões com potências ocidentais. Essa combinação de fatores transforma o momento atual em um dos mais delicados da política internacional recente. Qualquer decisão tomada em Teherã pode ter impacto direto em mercados globais de energia, segurança regional e relações diplomáticas entre grandes potências. O Oriente Médio continua sendo uma região estratégica para o abastecimento de petróleo e gás do mundo. Instabilidade nessa área afeta preços, cadeias de suprimento e economias inteiras. Outro aspecto importante é o papel de Israel e dos Estados Unidos nesse cenário. Ambos os países acompanham de perto qualquer mudança na liderança iraniana. Historicamente, Washington e Tel Aviv veem o programa nuclear do Irã como uma ameaça direta à segurança regional. Isso significa que qualquer sinal de escalada militar ou avanço tecnológico nesse campo pode gerar respostas duras. Ao mesmo tempo, diplomatas e estrategistas tentam evitar que a situação se transforme em um conflito direto de grandes proporções. Enquanto isso, a Rússia observa e se posiciona com cuidado estratégico. Ao oferecer apoio imediato ao novo líder iraniano, Moscou reforça sua presença política no Oriente Médio. Esse movimento também envia um recado claro para o Ocidente. A Rússia pretende continuar sendo um ator relevante na definição do futuro da região. Em um mundo cada vez mais multipolar, onde diferentes centros de poder disputam influência, gestos como esse têm peso enorme. Há também um elemento simbólico nessa história. A rápida sucessão no comando do Irã demonstra que o regime possui mecanismos internos para garantir continuidade, mesmo em momentos de crise. Para aliados e adversários, isso indica que mudanças abruptas de liderança não necessariamente significam colapso político. Pelo contrário, podem reforçar a narrativa de resistência e estabilidade diante de pressões externas. Analistas políticos também observam que a relação entre Rússia e Irã vai além de interesses imediatos. Os dois países compartilham uma visão semelhante sobre soberania nacional e sobre o papel do Estado na condução de políticas estratégicas. Em um cenário internacional onde instituições multilaterais muitas vezes entram em conflito com interesses nacionais, essa visão ganha apoio em diferentes regiões do mundo. Para quem acompanha a política internacional a partir de uma perspectiva mais conservadora, essa dinâmica também reforça um argumento recorrente. O mundo continua sendo um ambiente competitivo, onde nações fortes e lideranças firmes desempenham um papel decisivo. Idealismos podem influenciar discursos, mas decisões concretas geralmente são tomadas com base em cálculo estratégico e interesse nacional. A sucessão no Irã e a reação da Rússia ilustram exatamente esse ponto. Em poucas horas, líderes tomaram decisões que podem influenciar o equilíbrio global por anos. Isso demonstra como o cenário internacional permanece imprevisível e dinâmico. Países precisam agir rapidamente para proteger seus interesses e consolidar aliança. Outro fator que merece atenção é o impacto dessas mudanças no próprio Oriente Médio. A região possui uma rede complexa de alianças, rivalidades religiosas, disputas territoriais e interesses econômicos. Qualquer alteração no equilíbrio interno do Irã pode repercutir em países vizinhos, grupos armados e governos locais. Por isso, estrategistas de defesa em todo o mundo observam esses acontecimentos com enorme atenção. Enquanto isso,
Cidadãos comuns em diversos países acompanham essas notícias tentando entender o que tudo isso significa para o futuro. Guerras, alianças e disputas geopolíticas muitas vezes parecem distantes da vida cotidiana, mas na realidade influenciam economia, segurança e estabilidade global. Preços de energia, políticas de defesa e relações comerciais podem ser afetados por decisões tomadas em centros de poder a milhares de quilômetros de distância. O que vemos agora é mais um capítulo dessa história complexa. A morte de um líder histórico, a ascensão de um novo comando e a rápida manifestação de apoio de uma potência global mostram que a política internacional continua sendo um jogo de movimentos estratégicos constantes. Cada declaração pública, cada gesto diplomático e cada aliança reforçada fazem parte de um tabuleiro maior. Para o canal Líderes em Foco, acompanhar esses eventos é essencial para entender como decisões políticas moldam o futuro do mundo. Mais do que simples notícias, esses acontecimentos revelam tendências profundas da geopolítica contemporânea. Eles mostram como líderes nacionais, alianças estratégicas e disputas de poder continuam definindo os rumos da história. E agora a pergunta que fica é simples, mas poderosa. Estamos entrando em uma nova fase de reorganização global? A aproximação entre potências como Rússia e Irã representa apenas cooperação momentânea ou o início de um bloco político mais consolidado? E como o Ocidente responderá a essa mudança de cenário? Essas são perguntas que provavelmente continuarão sendo debatidas nos próximos meses e anos. O mundo está passando por transformações rápidas, e cada decisão tomada por líderes globais pode alterar profundamente o equilíbrio internacional. Para quem acompanha política, estratégia e liderança, este é um momento histórico. Se você quer continuar entendendo os bastidores do poder, as decisões que moldam o mundo e os movimentos estratégicos dos grandes líderes globais, continue acompanhando o canal Líderes em Foco. Aqui a gente analisa os fatos com profundidade, contexto e clareza para que você possa enxergar além das manchetes. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor o que está acontecendo no cenário internacional, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda o Líderes em Foco a continuar trazendo análises sobre política, poder e geopolítica mundial. E se você quer continuar nessa jornada entendendo como decisões políticas influenciam o destino das nações, fique atento ao próximo vídeo do canal. Porque no mundo da política internacional, cada movimento conta, cada liderança importa, e cada decisão pode mudar o rumo da história.